Se liga nesses dados do XPCA11, ele vem sendo negociado a menos de R$ 6, está com a rentabilidade de quase 17% ao ano e um PVP de 0,63, ou seja, 37% de desconto. Isso aqui chama atenção, né? Mas será que XPCA11 é uma oportunidade ou é uma cilada? Neste vídeo, vou te contar tudo sobre o Fiagro XPCA11. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito Físico. Vamos aqui então direto ao ponto sem enrolação. Vamos começar pelo início ali do XPCA11, bem do início mesmo. Primeiro, onde que ele investe, qual é o seu gestor, o seu administrador, as taxas que o fundo cobra, o seu valor patrimonial, para a gente vendo passo a passo o que o fundo imobiliário vem fazendo e se vem entregando uma boa rentabilidade para o cotista. Temos aqui, ó, já na segunda página do seu relatório gerencial, que é um Fiagro, né? Fundo de investimento em cadeias agrícolas, ele tem como objetivo, logicamente, investir em ativos financeiros com lastros do agronegócio, tais como CRA, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, cotas de outros fiagros e até mesmo fundos de investimento em direito creditório ligado ao agronegócio. Mas beleza, esse fundo teve seu início em 2021, relativamente novo no mercado, mas a indústria de fiagro é nova aí no mercado, então isso aqui faz muito sentido. É gerida e administrada pela XP, tem um patrimônio líquido de mais de 400 milhões de reais. Matheus, isso aqui é pouco, mas considerando que é um fundo novo, é bastante patrimônio, para falar a verdade. Seu valor patrimonial por cota está em R$ 9,44, aí você vê, né? Como ele vem sendo negociado por menos de R$ 6, é um baita desconto. Eles cobram as seguintes taxas, ó. A XP, né, cobra a seguinte taxa, uma taxa de 1% ao ano de administração e uma taxa de performance de 10% sobre o QCD, 100% do CDI no período. Aqui tá de sacanagem, né? Cobrar 10% sobre o QCD, 100% do CDI, a gente está vendo aí CDB pagando mais de 100% do CDI. Isso aqui eu acho um absurdo, mas vamos continuar aqui. Número de cotistas, mais de 100 mil cotistas. Já é um fundo, então, bem conhecido aí dentre os investidores, né? Quanto à sua carteira de investimento, hoje ele possui 77% em CRAs, cerca de 12%, 12% e meio para ser bem exato, em cotas de fundos de investimento em direito creditório ligada ao agro, cerca de 7,9% em caixa e aproximadamente 2% em outros CRAs. Beleza, vamos ver aqui a alocação por segmento. 25% usinas, quase 12% etanol de milho, 11% cooperativa, 10% grãos, 9% cana, 7% revenda e o restante vários outros segmentos. Então isso aqui é bem diversificado, bem tranquilo. Até o momento está bem tranquilo. Mas vamos ver as taxas que o fundo imobiliário tem na sua carteira. Temos aqui que quase 88% vai render o CDI, mais uma taxa que fica variando entre 4,8 e 3,7. É uma taxa até alta, porque hoje a gente está vendo um CDI a mais de 12%, com a perspectiva de chegar a quase 14%. Então isso aqui é muita coisa, porque pensa, 12% com mais 4%, temos aí 16% de rentabilidade. Então, logicamente, vai acontecer inadimplência dentro desses CRAs. Isso a gente deve levar em consideração para investir aqui nesse fundo, porque não é que ele está pagando muito, ele é um fundo imobiliário ótimo. A gente tem que ver que quanto maior o retorno, maior é o risco. E a outra parte, ó, cerca de 12%, vai rendendo o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, mais uma taxa de 8%. Isso aqui também é muito alto, porque ano passado, 2024, a inflação ficou, né, fechou o ano acima do estipulado pelo Banco Central. Então, o IPCA está subindo, o CDI está subindo, esse fundo tende a pagar mais se a gente olha somente isso aqui. Mas como a gente está falando de dívidas ligadas ao setor do agronegócio, pode ser que aconteça alguma inadimplência e esse fundo, ao invés de pagar mais rendimento, reduz os seus rendimentos. E, infelizmente, é isso que vem acontecendo. Já já vou te mostrar. Entrei aqui no último relatório que o fundo publicou para te mostrar que ele é bem diversificado, possuindo mais de 30 ativos no seu portfólio. Todos esses que você está vendo passar aí na tela. Mais um ponto que você deve ficar de olho é no duration desses CRAs e também no vencimento desses CRAs, porque logo logo esse fundo vai ter que fazer novos investimentos. Só você dar uma olhada aqui no duration médio desses CRAs, 1 ano e meio aproximadamente. Quanto ao vencimento, a maioria
ou 2028 ou 2027, mais ou menos aí 2 a 3 anos. Então, vamos acompanhando de perto o book de crédito do XPCA11. Mas beleza, é um risco, mas vamos acompanhando. O que vem acontecendo com esse fundo é justamente, ó, desde setembro, é isso aqui que vem acontecendo, ó, a recuperação judicial da AgroGalaxy. Se você der uma olhada aqui nesse fato relevante, publicado em setembro, ó, de 2024, eles informaram que a AgroGalaxy entrou com pedido de recuperação judicial. Isso aqui já foi, né? Eles já estão em recuperação judicial e eles representavam cerca de 8% do patrimônio líquido do fundo. E isso lá em agosto de 2024. Por conta disso, o que o gestor e que o administrador fizeram? Eles providenciaram uma remarcação de 40,95% desse CRA ligado à AgroGalaxy e 50% desses outros ativos também ligados à companhia. E isso é como se esse fundo tivesse perdido uma parte desses ativos. E por conta dessa remarcação, olha o que aconteceu com o seu regime de competência lá em setembro. Ficou negativo, ó, 9 milhões negativo. Matheus, qual é a diferença de regime de caixa para regime de competência? Regime de caixa é tudo aquilo que entra. Digamos que você tem um imóvel, por exemplo. Vou explicar assim para ficar mais fácil. Digamos que você tenha um imóvel e aquele imóvel está alugado. Todo mês vai entrando um dinheiro para você do aluguel. Isso é o regime de caixa, é o dinheiro que entra. Só que aquele imóvel, ele vai valorizando ao longo do tempo, ou valorizando ou desvalorizando. E isso já entra no regime de competência. Então, enquanto o regime de caixa é só o dinheiro que vai entrando, o regime de competência, além de levar em consideração o dinheiro que está entrando, leva em consideração também a remarcação dos ativos, seja para mais e seja para menos. E foi o que aconteceu aqui, ó, desde setembro, devido à AgroGalaxy. O que acontece, ó, se você der uma olhada aqui, ó, em setembro ainda de 2024, o fundo entregou 8 centavos por cota. Depois, 4 centavos aqui em outubro, 4 centavos aqui em novembro e apenas 1 centavo em dezembro. E agora, mais 2 pontos para você ficar em alerta nesse Fiagro. Primeiro, FSBio, porque apesar da gestora tentar tranquilizar, olha só essa dívida. Dívida líquida sobre o EBITDA saindo de 7,3% aqui da FSBio para 4,9%. Para quem não entende o que é isso aqui, é basicamente o grau de alavancagem dessa companhia. Dívida líquida é a dívida menos o caixa da companhia e EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esse indicador aqui nada mais revela para a gente do que quanto tempo de lucro basicamente operacional que a empresa precisa gerar para pagar todas as suas dívidas, que nesse caso aproximadamente 5 anos, e é muito tempo. Sempre que eu vou fazer investimentos, eu coloco aqui, ó, até 4 vezes, ou seja, até 4 anos. Então, mesmo eles tendo diminuindo, ainda é uma dívida alta, é um risco que a gente deve considerar. Outro risco também, que é outro ativo, no caso aqui a Solúbio, que é uma empresa atuante no segmento de biodefensivos, controlada pelo Aqua, mesmo fundo acionista da AgroGalaxy. Lógico que com a recuperação da AgroGalaxy, né, com a recuperação judicial da AgroGalaxy, é de se esperar uma redução na oferta de crédito para as empresas com o mesmo acionista antes mesmo da recuperação judicial. Então, são dois ativos para a gente ficar de olho. Então, a gente tem dois ativos para a gente ficar de olho. Teve essa queda nesses rendimentos, acredito eu, devido à AgroGalaxy. Temos que levar também em consideração que o vencimento desses CRAs estão bem próximos. Logo, logo o fundo vai ter que comprar mais CRAs e a gente não sabe quais são as taxas que ele vai comprar. Se é maior para aumentar o risco do fundo ou se é menor para diminuir o risco do fundo. De qualquer forma, particularmente falando, agora eu vou dar minha opinião, lembrando, não é recomendação. Geralmente, eu não gosto de investir em Fiagro. Se você me acompanhar mais tempo, você já sabe. Mas não tem como a gente ignorar isso aqui, ó. R$ 6 apenas por cota, quase 17% de rentabilidade. Beleza, isso aqui não mostra o futuro. Tanto é que eles vêm distribuindo apenas 4, 1 centavo aí por mês por cota. Mas acredito que logo logo, após essa treta aqui da AgroGalaxy, eles vão voltar a distribuir bons rendimentos para o cotista. Então, para aquele investidor que tem um percentual de risco na carteira, mais ou menos aí esses 10%, que são para fundos imobiliários, são para fiagros um pouco mais arriscados, para fazer dinheiro no médio e no curto prazo, eu vejo aqui uma grande oportunidade, porque quando eles voltarem a pagar
4 centavos, 5, 6, 8 centavos aí por mês por cota, a sua cotação aqui tende a subir. Então você vai ganhar bons rendimentos e a valorização da cota. Mas claro, é um investimento arriscado, por isso que eu não colocaria tanto. Estou até pensando em comprar um pouco aqui do XPCA11, justamente para fazer esse ganho de capital no curto prazo, ou tentar fazer esse ganho de capital no curto prazo. Então, para mim, é uma oportunidade de curto e médio prazo. Para você, XPCA11 vale a pena ou não vale a pena? É uma oportunidade ou é uma cilada? Comenta aí, gosto bastante da sua participação. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.